Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, é onde nós vamos estar meditando nesta noite para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Deus. E dentro desta mensagem, eu quero que você compreenda algo. Em muitos momentos na vida, Deus não vai tirar os males, os problemas da nossa frente, mas Ele nos proporcionará meios para atravessá-lo. Ele diz, olha, se você passar pelas águas, elas não te submergerão, elas não vão te afogar, elas não vão te submergir, não vai. Mas Ele está dizendo que você vai passar. Se passares pelo fogo, ele também não lhe causará dano algum. Olha, ele está dizendo, nós vamos ter momentos difíceis, momentos complicados. E se em algum momento ou uma circunstância da vida nos impelirem para uma cova de leões, Deus também não nos livrará da cova dos leões, mas Ele nos livrará na cova dos leões. Ou seja, Ele entra comigo, Ele entra com você no problema. E o que Ele quer que nós entendamos nesta noite é que no mundo nós sempre vamos ter desafios, sempre vamos ter momentos críticos, momentos difíceis. Mas em todos os tempos, em todos os momentos, teremos Deus. Ele é que não pode faltar no dia da adversidade. No dia mau, nós precisamos ter a convicção da presença de Deus. O interessante é que quando Daniel e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia, no capítulo 1 de Daniel, no versículo de número 8, ele decidiu firmemente no seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. O que me chama a atenção é que o que me faz fazer a diferença nesse mundo e nessa vida é uma decisão que eu não tomo no calor de uma emoção, não é uma decisão que eu tomo sem pensar, não é uma decisão fútil, mas é uma decisão firme no meu coração. A expressão hebraica para coração é lev, é a letra lamed e a letra vet, lev, coração. O que nós não podemos ser? Hasser lev, pobre de espírito, pobre de entendimento, falto de raciocínio. Então eu entendo que decisões na nossa vida, elas são tomadas fortemente aqui. Aqui eu ganho, aqui eu perco, aqui eu avanço e é aqui que eu recuo. Então Daniel faz uma decisão firme no seu coração. E aí nós vamos vendo ele avançando, progredindo nos governos. E os seus amigos também. E quando nós chegamos aqui agora, no capítulo 6 de Daniel, ele abre o primeiro versículo dizendo assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Eu quero parar aqui para a gente meditar um pouco. Pareceu bem a Dario constituir Daniel governador de províncias. Essa expressão aqui, sátrapas, eram, vamos dizer assim, como se fossem prefeitos. Homens que administravam determinados pontos do reino. E pareceu bem a Dario constituir a Daniel sobre estes governadores de província, digamos assim também, para que Daniel gerenciasse tudo. E por que isso? Por que Dario decidiu isso? Por que ele quis fazer isso? Porque o próprio rei faz uma declaração, porque havia em Daniel
um espírito excelente. Havia nele algo diferente. Eu quero dizer para você que todas as pessoas que decidem firmemente no coração, não motivadas por um momento, por uma emoção, não motivadas por algo temporário, mas convicto, todas fizeram a diferença na sua geração. Quando eu olho para Gênesis, no capítulo 39, eu encontro lá José. E quem vai dar testemunho de José é Potifar. E a Bíblia diz lá que Potifar viu que Deus era com José. Por quê? Porque tudo que José colocava as mãos prosperava. Tudo que José tocava ia para frente. Então, meu irmão, eu aprendo aqui que não existe terra estéril quando é Deus quem planta. Não tem. Se você tem uma vida com Deus, onde Deus te plantar, vai prosperar. Eu quero dizer para você que pode ser quebrado, falido, arrebentado, sem valor, até você chegar. Porque quando um homem e uma mulher de Deus, compromissado com a palavra do Senhor, chega, o ambiente já não é mais o mesmo, as coisas mudam, tudo é diferente. Mas é porque eu sou bom? É porque você é bom? Não, é porque dentro de mim, dentro de você está Jesus. É Ele que nos faz fazer a diferença. Então, querido, por que a tua casa é um lugar de paz? Por que na tua empresa você é um ótimo funcionário? É porque você é bom? Não duvido, porque você tem os seus méritos, com certeza, mas porque o principal tem que ser Deus na sua vida. Deus. E o texto aqui diz isso. Pareceu bem a Dario constituí-lo. E o versículo 3 de Daniel diz o seguinte: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, dos governadores de província e dos prefeitos. Ele se distingue, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Porque havia nele algo diferente. Talvez você que está me ouvindo agora, me assistindo, você pense comigo, se já não aconteceu com você. Você chegou num lugar onde ninguém te conhecia, ninguém sabia quem era você, nem de onde você veio. E de repente a pessoa diz assim: ei, você é cristão? Você é evangélico? Aí você diz: sou. Por que essa pessoa lhe perguntou isso? Por que alguém falaria isso a você? Porque ela viu em você algo que te distingue das demais pessoas. Querido, tudo é ruim até você chegar, porque quando você chega, a bênção de Deus chega com você, a manifestação de Deus vai na sua vida, ela está com você, e você contagia o ambiente de uma maneira extraordinária. O reino de Dario estava sofrendo prejuízos. O rei percebeu que não havia pessoas tão idôneas assim, onde estavam em pontos estratégicos, porque o texto diz que ele decide colocar a Daniel, porque nele havia um espírito excelente, e também está escrito como li, e para que ele também não sofresse nenhum dano, ou seja, nenhum prejuízo. Certamente Dario percebeu que poderia estar havendo no seu reino alguns desvios, algo que não estava de acordo, talvez um empobrecimento do povo por um imposto pesado, por um caixa 2, algo não estava bem. E quando ele olha para Daniel, ele falou: tem nesse garoto aqui um negócio diferente. As pessoas às vezes não entendem.
Talvez elas possam ter um currículo melhor que o teu. Talvez a formação delas intelectual é melhor que a tua. Talvez elas tenham diplomas que você não tem. Mas você tem algo que faz a diferença. E o que é? A unção de Deus na sua vida. E eu costumo dizer aqui, como já falei em outros devocionais, para que precisamos de unção? Para quê? Para ter o que eu nunca teria, ser o que eu nunca seria e chegar aonde eu nunca chegaria. Então que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e que nunca falte sobre a sua vida, sobre a sua família, a graça de Deus, porque é ela que nos faz fazer a diferença. Eu já vi muitas pessoas dizerem, olha, essa empresa aqui só dava certo enquanto fulano estava aqui. Depois que o fulano foi embora, a empresa parou de ganhar, o negócio aqui caiu a renda, o negócio está ruim. Mas por que que está? Porque talvez havia alguém ali compromissado com Deus, na qual Deus usava e pessoas eram abençoadas. Querido, o lugar tem que melhorar com a sua presença. Onde você pôr a planta do teu pé, o lugar tem que ser melhor. O ambiente tem que mudar. Porque se não mudar, tem alguma coisa errada. Se você chega e tudo continua do mesmo jeito, Deus não te chamou só para gerenciar uma situação, só para manter um nível. Não, Deus não te chamou para ser medíocre. Deus te chamou para ser um fora de série. Talvez você se assuste com a minha palavra medíocre, mas o dicionário Aurélio descreve medíocre como aquele que está na média. É aquele que é igual a todo mundo. Um monte de gente igual, Dario já tinha. Um monte de sátrapas, um monte de presidentes, de governadores, ele já tinha. Mas Daniel tinha algo que o diferenciava dos demais. É aqui que está o negócio, é aqui que está o segredo. Havia nele um espírito excelente. Havia nele algo que o distinguia. Eu quero dizer para você, se você não quer que ninguém fale mal de você, se você não quer que ninguém te persiga, se você não quer que pessoas levantem rodinhas de contenda para falar de você, para te perseguir, para puxar o teu tapete, para roubar o teu lugar, para tentar de alguma maneira te derrubar ou denegrir, continue vivendo uma vida de mediocridade. Mas se você quer ter uma vida de sucesso, prepara para os embates da vida, prepare-se para as pancadas, porque elas virão. Mas lembre-se, quanto mais perseguido você for, quanto mais falarem mal de você, mais você vai crescer para a glória de Deus. Aonde que tem isso, pastor, na Bíblia? Em Mateus capítulo 5. Nas bem-aventuranças, Jesus deixa muito claro: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo dizerem todo o mal contra vocês. Sejam felizes, fiquem felizes. Você sabe por quê, querido? Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Mas se você não quer isso, se você quer todo mundo tapinha nas costas, se você quer todo mundo aplaudindo o que você faz, continue igual a todo mundo. Mas Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Deus está te chamando para ser um pescador de homens, para ganhar almas para o reino, para fazer a diferença. Deus não quer você como mais um, querido. Qualquer um tem aí para tudo que é lugar. Mas você é diferente. E eu não estou aqui querendo pregar mensagem de autoajuda, não. Quer mensagem de autoajuda? Vai comprar outros negócios. Eu estou falando que você fará a diferença se Deus estiver na sua vida e se Deus for o teu centro, se Deus for o teu tudo. Porque eu não conheço ninguém que é cheio de Deus, que é cheio de unção, que é cheio do Espírito Santo,
que não faça diferença onde ele vá, que não faça diferença onde ele está, que não faça diferença, que o ambiente não mude com a presença dele. Mas se você não quer ser perseguido, não quer ninguém falando mal de você, continua aí levando essa vidinha mais ou menos. Mas eu quero falar para você, Deus te chamou para ser um fora de série. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Então te prepara. Mas fica tranquilo, quanto mais te perseguirem, quanto mais lhe baterem, mais você vai crescer. Fica tranquilo, quem está em Jesus não anda em crise, anda em Cristo. E quem está em Cristo não preocupa com o governo, não preocupa com a economia. Não, pastor, porque olha, eu estava olhando hoje a Nasdaq, a bolsa está caindo, tá? A Bovespa também caiu. Eu pergunto para você, você tem algum dinheiro na Bovespa? Você tem algum dinheiro, meu querido, lá na Nasdaq? Você tem algum dinheiro investido num negócio desse? Fica tranquilo, meu irmão. Olha para as aves dos céus. Mateus capítulo 6, elas não semeiam, elas não tecem, elas não ajuntam em celeiros. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E hoje, olha, amanhã essa erva será cortada e lançada no fogo, mas você vale mais do que pardais, você vale mais do que ervas no campo. Deus cuida de você, é o que Ele está te dizendo. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Em Mateus 6,27 ele diz: quem dentre vós, por mais ansioso que seja, possa aumentar um côvado ao curso da vida. E olha que um côvado é da ponta do dedo ao cotovelo, 44,44 centímetros. Vai mudar de acordo com o braço de cada um, porque não é uma medida precisa. Só se olhar na sua Bíblia aí, lá no final, costuma algumas Bíblias terem essas informações de medidas, de peso e etc. Olha o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fica tranquilo, porque se você tem uma vida séria com Deus, se você tem um relacionamento sincero com o Senhor, não vai faltar o pão nosso de cada dia. Irmãos, Deus manteve no deserto quase 3 milhões de pessoas, e pão caía do céu todo dia, tinha maná, tinha água brotando da rocha. Opa, 40 anos, sapato, 40 anos, não gastou, roupa não envelheceu, porque nós temos um Deus que cuida. Não vai faltar para você. Se você tem uma vida sincera com Deus, Davi foi muito fantástico ao Salmo quando ele disse: já fui moço e hoje eu sou velho, mas olha, eu nunca vi um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Olha Davi, hein? Eu já fui moço, estou avançado já na idade, mas olha, eu nunca vi um justo desamparado, mendigando pão, e nem a descendência dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Meu irmão, por amor a você, não vai faltar para a sua família, porque você fez um compromisso com Deus, você anda na retidão com Deus, Deus vai cuidar de você, e a bênção vai atingir quem estiver à sua volta. Olha que coisa tremenda. Então agora você imagina se a sua casa inteira servir ao Senhor. Mas como eu estou dizendo, não quer ninguém falando mal nem te perseguindo, continua na mediocridade, porque olha o que vai acontecer com Daniel. Capítulo 6, versículo 5, agora diz assim: disseram, pois, estes homens:
Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Os camaradas falaram: olha, nós já passamos um pente fino na vida desse homem. Nós já corremos para tudo que é lugar para saber se ele tem algum podre, se ele fez alguma falcatrua, se ele fez alguma coisa desonesta. Nós já andamos para todos os lugares. Não tem. Só tem um jeito da gente derrubar ele: achando alguma brecha na lei do Deus dele, no Deus na qual ele serve, ou seja, na fé dele. Meu irmão, quando o inimigo vier contra você, que ele te julgue pela sua fé e não por coisas erradas, porque aqui fizeram pente fino. No versículo 7 diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça um interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Os camaradas olhou e falou assim: olha, só tem um jeito da gente derrubar o Daniel: na fé dele, no Deus dele. Por quê? Porque tem um negócio que nós olhamos, e Daniel faz 3 vezes por dia, ele ora. Ele ora 3 vezes por dia. Ele vai para casa, ele abre as janelas para o lado de Jerusalém e ele ora a Deus. Agora minha pergunta é a seguinte: por que com as janelas abertas? Por que de frente para Jerusalém? Porque Daniel estava dizendo: eu não estou fazendo nada escondido, a minha vida é limpa e eu não tenho nada para esconder. E ele, quando abria suas janelas para Jerusalém, ele estava dizendo de um ato profético: Jerusalém, hoje eu estou aqui, mas um dia eu sonho em retornar, um dia eu sonho em estar aí. A minha vida é limpa, não tenho nada para esconder. Podem investigar, podem fazer o interdito que vocês quiserem, façam o decreto que vocês quiserem fazer, mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus. Agora vamos olhar o outro lado. Dario, quando falaram: rei, o senhor é o cara, o senhor é muito bom, para que pedir para outro Deus, para que pedir para um outro homem? O senhor é suficiente. O ego do rei inflou na hora. Irmão, cuidado com pessoas que te elogiam demais, que sempre estão te dando tapinha nas costas. É isso aí, seu cara. Não, você não precisa disso não, rapaz. Vai lá você e faz, você é bom. Cuidado. Dario não tutimeou. Então, ele fez uma medida provisória com prazo de 30 dias, que os camaradas sabiam: se Daniel busca a Deus 3 vezes por dia, não precisamos de um decreto com mais de 30, é suficiente. Irmãos, olha aí, ó. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O dia que qualquer coisa no planeta fizer um decreto que nós não possamos cultuar a Deus, que não haverá culto, que o culto está proibido, irmãos, ainda que a gente vá para a cova do leão, ainda que a gente vá para o fuzilamento, ainda que queiram fazer o que quiser, nós como igreja, esse tipo de decreto, nunca. Esse aí, da pandemia, beleza. Vamos nos cuidar. Mas quando o decreto é nessa esfera da fé,
Aí, meu irmão, não tem governador, não tem presidente, não tem prefeito, não tem nada que vá fazer com que eu pare de fazer o meu serviço a Deus, porque ele independe de lugar. Estou aqui pregando a palavra, vou orar pela sua vida, tenho orado por você, então não tem decreto. E Daniel foi para casa com a janela aberta. Ele poderia ter feito o quê? Fechado a janela, entrado no banheiro, falado, deixa eu orar aqui escondidinho. Não, eu não vou mudar a minha rotina de adoração, eu não vou mudar a minha rotina de cultuar a Deus, porque há um decreto que se alguém pedir para outro Deus, se alguém fizer uma oração para outro Deus, vai ser lançado em cova de leões. Não, o que estava em jogo aqui para Daniel agora era a sua fé. O que estava agora aqui era a fé dele. Talvez você pense assim, não, eu falo que aceito aqui, mas aí lá escondido eu faço. Querido, você vai negar a Cristo no ato dessa decisão louca aí se você fizer. Não tem perdão para isso. Não tem. Daniel sabia. Se eu fizer isso, acabou minha vida com Deus. Já era. Acabou. Então ele faz a mesma coisa que ele sempre fez. Eu vou orar ao meu Deus, e eu vou buscar ao meu Deus, e eu vou adorar o meu Deus, e não existe decreto no planeta que me impedirá de orar, de cantar e de adorar ao meu Deus. Não existirá. Olha que coisa tremenda esse Daniel, gente. Agora, olha bem. Por que isso aqui? Por que a perseguição religiosa? Porque Daniel se distinguiu. Por que a perseguição religiosa? Porque havia um governo de corrupção. E agora Daniel se distinguiu. E o rei pensou em constituí-lo sobre todo o reino, para não sofrer mais dano. E após um pente fino na vida dele, constataram, só na fé dele no Deus dele, que a gente encontra uma brecha para derrubar. Irmão, falo a você agora, chego aqui mais perto, quero olhar aí agora nos teus olhos. Se o mundo fizer um pente fino em você agora, vão achar o quê? Querido, eu me lembro de Jó. Deus vai falar assim para Satanás, Satanás, tem visto o meu servo Jó? Fiel, íntegro e que se desvia do mal? Irmão, quem está dando o testemunho de Jó é Deus. Foi Deus que falou. Está vendo meu servo Jó? Fiel, íntegro e que se desvia do mal. Se Deus e o diabo agora fossem falar sobre você, qual seria o teor da conversa? Aqui, ó. Versículo 14 de Daniel 6. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Olha aí, um rei ímpio vai interceder por um homem de Deus agora. E ele vai procurar uma brecha na lei dos medos e persas, se havia uma brecha, porque a lei desse governo não é igual à lei brasileira, cheia de brecha, cheia de subterfúgios, não tinha. E o versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, porque não achou brecha, não tinha como. Versículo 15, para você entender, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. O rei percebeu que foi enganado, mas agora é tarde. O rei entendeu aquela lisonja toda, ele entendeu a bajulação e o tapinha nas costas. Mas a lei dele não é como a do Brasil e de muitos países, que a gente acha uma pontinha aqui, não, a lei dá uma brecha aqui. Não tem, querido, aqui também não tem brecha. É o que diz a Escritura e pronto. Agora olha o que o rei vai fazer. Versículo 16.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha bem, olha o que o rei falou. O Deus a quem você serve de vez em quando, o Deus a quem você serve quando a barriga dói, o Deus que você busca quando está na crise, o Deus que você busca quando a coisa aperta, não. O rei Dario está falando: eu sei que você serve esse Deus continuamente, ininterruptamente, Daniel. Ele há de te livrar. Agora o ímpio já está crendo no Deus do Daniel. Agora presta atenção, versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Existem situações que foram decretadas contra a sua vida. Existem processos onde o homem bateu o martelo e falou: acabou. Querido, talvez exista um decreto contra a sua vida agora de morte. Eu quero falar isso como um ato profético para a sua vida agora. Talvez um diagnóstico chegou para você dizendo: acabou. Você tem 4 meses, 6 meses, e olhe lá, de vida. Talvez todos os diagnósticos, prognósticos a respeito do teu problema, o médico falou: acabou, o anel foi posto e agora ele está lá dentro e não há solução. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a palavra final sobre o seu problema de saúde, sobre o seu problema financeiro, sobre o seu problema na justiça, sobre o teu problema familiar, sobre os teus problemas de relacionamento, a palavra final deles está nas mãos do Senhor. É nas mãos de Deus que está. A palavra final quem tem é o guarda de Sião, que não tosqueneja, que não cochila, que não dorme. Ele há de livrar você, meu irmão, se você perseverar em segui-lo continuamente. Se você tiver uma vida compromissada com ele. Entenda isso. O que Daniel fez quando ele foi orar, sabendo do decreto, foi: ainda que eu morra, eu não negocio a minha fé, eu não negocio o meu relacionamento com Deus. Ainda que esse problema me levará ao fim, eu não negocio princípios espirituais, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre esta terra. E ainda que a minha pele se consuma nos meus ossos, eu verei a Deus. A palavra final está com ele. A pedra agora está lá. O decreto estava mantido. Lá no Novo Testamento, um decreto de morte também foi declarado. O seu corpo foi descido da cruz. O seu corpo envolto em panos, levado a uma tumba fria. A pedra também foi rolada. O selo foi colocado em cima para que ninguém violasse aquele túmulo. Mas de repente, querido, houve-se um estrondo. A pedra rolou. A glória de Deus invadiu aquele túmulo. E Jesus vive pelos séculos dos séculos e breve voltará. Não existe decreto contra a sua vida que o meu Deus não possa revogar. Jesus é Deus e Ele está aí com você agora. Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle nesse momento, querido. Creia. E agora aqui está lá o Daniel. Do lado de fora,
os seus algozes, os seus inimigos comemoram. Vencemos. E agora já estão até fazendo algumas conjecturas de como será a administração daqui para frente. Vai voltar tudo como antes, o caixa 2, o crime do colarinho branco, e nós vamos voltar. E aquele povo fez festa a noite inteira, comemorando aquele que contrariava os seus planos e os seus projetos. Diz a Bíblia que o rei, no versículo 18, foi para o palácio, disse: não quero música, não quero comer, não quero beber. Um rei ímpio foi fazer jejum por um homem de Deus, é o que está escrito aqui. Fugiu do rei o sono. Versículo 19 diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou, chamou a Daniel com voz triste. Daniel, disse o rei, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Mais uma vez o rei está afirmando que o relacionamento de Daniel com Deus era diário e era contínuo. Olha que coisa. Agora olha aqui, irmãos, tremendo isso. Estou indo para o final. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Ainda tem uma exclamação aqui no final. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim. Aqui está o segredo, igreja. Porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Sabe por que Daniel foi salvo? Porque agora quem vai passar um pente fino em Daniel é Deus. Quem examinou, esquadrinhou, como diz o Salmo 139, Senhor, eu sei que tu me sondas. Quem vai examinar, quem vai fazer uma análise da vida de Daniel agora é Deus. E Daniel dá o depoimento. E Deus não achou em mim culpa. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmão, para eu andar de bem com Deus, tenho que andar de bem também com os homens, com as autoridades. Eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer aquilo que a lei determina. Você está me entendendo? Agora, aqui que a história fica boa. Aqui a história ganha um outro nível fantástico aqui. Versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Sabe o que eu quero dizer para você? A cilada, a armadilha que armaram contra a sua vida, se você se manter fiel diante do Senhor, se você se manter fiel diante das autoridades que Deus constituiu, os teus inimigos serão eles que irão cair na própria armadilha, no próprio laço, porque se Deus achar em você inocência, e se Deus perceber que você não cometeu delito algum também com os seus líderes, quer sejam religiosos, querem sejam de governos, Deus há de te livrar, Deus há de guardar você. Mas há uma necessidade
que se acha inocência. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que tinham em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ah, irmãos, as pessoas precisam ouvir do nosso Deus. As pessoas ainda não conhecem o Deus que nós servimos, porque ainda temos servido a Deus de forma relaxada, porque ainda não temos tido uma vida diferenciada, uma vida compromissada com a santidade, uma vida compromissada, irmãos, com a oração, com a leitura da palavra. Porque quando tivermos uma vida exemplar, as pessoas conhecerão Deus através do seu testemunho. Agora o rei está dando um decreto para todo o povo, tribo e língua, que não há Deus como o Deus de Daniel. Ah, querido, aqui faz toda a diferença. Ele livra, versículo 27, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario, no reino de Ciro, o persa. Você vai prosperar, você vai crescer, se você buscar a Deus continuamente, se você manter uma vida de santidade, se você mantiver uma vida de relacionamento, uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, uma vida de santificação. Mas eu honro a Deus, não é só apenas quando eu oro, quando eu me consagro, é quando eu respeito as autoridades que Deus instituiu. Se você quer ter uma vida abençoada, não fale mal do seu líder, não persiga a sua liderança, seja teu pastor, seja o prefeito, seja governador, seja vereador, seja senador, seja deputado, seja o presidente. Nós, como cristãos, não estamos aqui para falar mal de autoridade. Deus nos levantou foi para abençoar e não para amaldiçoar. A nossa função é, Deus, eu abençoo em nome de Jesus as autoridades, porque não há autoridade que não venha do Senhor, porque toda autoridade foi constituída para Deus e por Deus. Porque foi o que Daniel fez: não cometi delito, eu não fiz nada errado não, Davi, jamais faria, rei, porque eu sou temente a Deus, eu respeito os princípios do reino. Então a minha posição como pastor, como líder, é falar: Deus, abençoe aqui na cidade de Mimoso do Sul todo o destacamento da polícia militar. Deus abençoe os vereadores da minha cidade. Deus abençoe o prefeito da minha cidade. Deus abençoe o governador do meu estado agora, que é o Espírito Santo. Deus abençoe, Pai, os deputados estaduais e federais deste estado do Espírito Santo. Deus abençoe os senadores. Deus abençoe o presidente. Deus abençoe os ministros dos tribunais. Deus abençoe os juízes, abençoe essas autoridades. E para que nós devemos fazer isso? Porque é mandamento de Deus. Ore pelas autoridades, abençoe elas, para que eu e você tenhamos uma vida quieta e sossegada. Está aqui, ó, é palavra, não é minha opinião. Eu não tenho opinião acerca disso. Seja quem quer que esteja no poder, independentemente de qual é o partido político, não me interessa qual é o partido, é ele que é a autoridade, então agora eu tenho que orar por ele, eu tenho que abençoá-lo. Foi por isso que Daniel prosperou, foi por isso que Daniel chegou onde chegou, porque ele sabia fazer distinção de autoridade, ele sabia. Tem muito crente que não prospera, porque ao invés dele falar,
ao invés de eu criticar o meu pastor, ao invés de eu fazer rodinha contra o meu pastor, ao invés de eu ficar metendo a lenha nos meus líderes, eu vou orar por ele. Se eu não tiver algo bom para falar do pastor Wesley, então eu vou falar coisa boa. Se eu não posso falar coisa boa dele, também coisa má eu não vou falar. Mas eu vou orar por ele, e que Deus abençoe o meu pastor, que Deus abençoe o meu líder do corpo diaconal, que Deus abençoe os professores da EBD, que Deus abençoe, porque, querido, se você prestar atenção nisso que eu vou encerrar agora, que diz assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nunca falte a unção de Deus sobre você. Eu quero orar pela sua vida agora. Mas eu quero orar aqui em especial a um pedido da irmã Michele, lá de Betim. Uma amiga próxima, uma serva do Senhor também, a Rafaela, está enfrentando um momento muito difícil e muito delicado de saúde. Mas eu creio em Deus que é Jeová Rafá, um Deus que cura. É como eu acabei de pregar. Não existe decreto humano que o meu Deus não possa revogar. Grande Deus e Pai, eu uno a minha fé agora a todos os irmãos, Deus, reunidos onde, ó Pai, essa live está chegando. Nós intercedemos agora, Pai, porque cremos que a palavra final está com o Senhor. Meu Deus, vá ao encontro destas pessoas agora, a necessidade de cada uma delas. Aqueles que precisam de cura, Tu és aquele que sara, Tu és Rafá. Ah, meu Deus, aqueles que estão precisando de uma provisão, Tu és Jeová Jirê, Tu és o Deus que provê, o Deus que se manifesta através da nossa crise para nos abençoar. Ah, meu Deus, eu não sei quais são os problemas que estas pessoas enfrentam, mas eu sei que o Senhor é a solução, que o Senhor é Deus. Meu Pai, cura, restaura, transforma, liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cada uma destas vidas. Meu Deus, eu oro agora também pela nação de Israel, eu oro também, Senhor, pelo meu Brasil, que o Senhor abençoe a minha nação, que o Senhor abençoe os meus governantes, que o Senhor abençoe aqueles que têm autoridade sobre mim. Meu Pai, dá sabedoria a esses homens, põe, ó Pai, temor no coração deles. Meu Deus, eu oro pela salvação de Israel, eu oro pela paz em Jerusalém, que aquele povo reconheça que o Messias já veio e que breve voltará, e que cada povo, nação, tribo e língua te reconheçam como Senhor e como Deus. Meu Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Por cada vida eu te agradeço, hoje e sempre. Amém.